avaliação do paciente, que é a primeira parte que vai ser feito antes de você começar, né, a realizar ali o protocolo de massagem. Exame de segmento. Então, antes de realizar a massagem, um paciente que você vai tratar, você deve examinar a parte no qual você vai trabalhar nesse paciente. Primeiro, tu vai perguntar para ele, onde você sente dor, ou qual região que tu sente algum desconforto, ou alguma coisa do tipo. Você vai examinar, né, essa região antes de qualquer coisa, para te poder identificar que tipo de massagem tu vai poder realizar naquela região. No caso de um paciente, você realizou exame e avaliação completos para que fique ciente dos problemas que o paciente apresenta. Então, óbvio que tem que fazer a anamnese no paciente antes de começar a fazer um atendimento. Então, trabalhando sobre o paciente, ajudando-o como descrito anteriormente, no caso, né, tem mais coisas que deveriam ter falado aqui antes, você deve agora examinar a parte que deseja massagear. Um exemplo, se o paciente chega contigo com uma queixa de dor lombar, onde é que tu vai fazer o exame, onde é que tu vai avaliar? Na lombar, né? O paciente não vai chegar com dor lombar e tu vai mexer no pé, mexer na perna, mexer na cabeça. Não, tu vai avaliar aquela região onde ele tem a queixa, certo? Então, tem um passo a passo disso daí. Peraí. Então, primeiramente, olhe o estado da pele, observando secura, se tem oleosidade, se tem umidade e integridade. Então, olhe também o estado dos tecidos subcutâneos, se há algum edema, se há algum excesso de vermelhidão. Então, antes de você tocar, tu vai olhar, tu vai observar como é que está aquela região. Se tem algum edema, se está vermelha, se tem manchas, se tem alguma... está descamando a pele, se está oleoso. Então, primeiramente, tu vai olhar para identificar o que tem naquela região. Depois, sinta. Corra a sua mão ao longo da extensão da parte em cada aspecto. Depois que tu olhou, tu vai sentir, tu vai palpar, tu vai tocar naquela região. Pense enquanto você faz isso e observe não só a temperatura. Porque tem pacientes que, digamos, na dor lombar, né? Vamos falar da parte da lombar. Que ele tem dor naquela região ali e tem vermelhidão. Geralmente, quando tem vermelhidão, vai estar mais quente aquela região comparada às outras estruturas do corpo. Então, você vai observar a temperatura de cada área. O grau de tensão, no caso seria, vai ver se está hiperativa aquela musculatura. A postura articular também é muito importante. Então, faça observações mentais. Tu não vai ficar falando, tu tem isso aqui. Primeiro que já vai assustar o paciente. Toca e pensa na tua cabeça. Essa região aqui ela tá mais vermelha, essa região que tá mais tensa, essa região que tá mais quente, né? Possivelmente pode ser que tenha alguma inflamação. Então, tudo isso vai pensar no toque, tá? Para que as áreas de problema passam a ser abordadas com cuidado. Então, tudo isso vocês vão anotar na ficha de avaliação, que é a ficha de anamnese, para vocês também não esquecerem, certo? Quer comentar alguma coisa? Não, consegui. Tá. Então, vamos para o protocolo de avaliação. Semiologia, que é o estudo da investigação diagnóstica. Ou seja, tu vai investigar o que pode ser que está causando aquela dor ou aquele problema que o paciente chegou até você, tá? Diagnóstico é a arte e a ciência de desvendar fenômenos. Então, trata-se de um produto de investigação. E existem vários tipos de diagnósticos. Um exemplo, diagnóstico meteorológico, diagnóstico mecânico. Os diagnósticos são realizados a partir da observação histórica do problema. Teste de funcionamento, pela queixa do paciente e causa, e também diagnósticos são construídos. É uma construção.
Então, através da avaliação, tu vai fazer várias perguntas para o paciente. Eu vou chegar nessa parte ali. Tem um modelinho de avaliação de anamnese. Tu vai investigar, tu vai perguntar quando começou essa dor, vai descobrir o que aconteceu, o que pode causar. Geralmente, pessoal, o diagnóstico, ele não é... No primeiro atendimento, o paciente que não tem nenhum diagnóstico e chega com uma queixa. No primeiro atendimento, às vezes, tu não consegue já saber, é isso aqui. É conforme o paciente vai vindo, o paciente vai nos atendimentos. Às vezes, na segunda, terceira sessão, tu consegue ter um diagnóstico daquele problema. Tem casos que pode ser no primeiro atendimento. No caso do Dr. Pablo, né, ele já, às vezes, numa primeira consulta, ele já consegue saber aquilo que o paciente tem. Obviamente, tem toda aquela questão da experiência clínica. Então, geralmente, quando é um massoterapeuta que está iniciando, fica um pouco mais complicado de saber já o que é. Então, óbvio que, conforme o paciente vai vindo, tu vai conhecendo mais sobre ele, sobre o seu problema, e aí vai chegando, pode chegar a um diagnóstico. Tem problemas que precisam de exames para te ter um diagnóstico. Daí, no caso, nós, massoterapeutas, não podemos fazer solicitação de exames, então vai ter um encaminhamento. Vai encaminhar para algum especialista, vai encaminhar para algum médico. É bem aquilo que o Dr. Pablo disse sobre vocês podemos fazer até uma cartinha, né? Se for encaminhar, se for indicar que o paciente vá a algum especialista, mandar, escrever uma cartinha do que poderia ser, tipo, hipótese diagnóstica. O que pode ser que aquele paciente tem? E aquilo ali o especialista vai investigar, né? Podemos também fazer isso aí. Posso dar seguimento? Dá seguimento. Se precisar, eu fico. Ok. E quais são os tipos de diagnóstico na área da saúde? Temos o diagnóstico médico, né, que trata-se de diagnóstico sobre patologia, da análise clínica do indivíduo. Temos o diagnóstico fisiológico, que são diagnósticos realizados considerando o nível de função do indivíduo. Temos o diagnóstico cinesiológico funcional, como o déficit de ADM, que é amplitude de movimento. ADM significa amplitude de movimento. Um exemplo, né? Presença de bloqueios articulares. Então, aquele paciente ali que tem muitas limitações, né? Na avaliação, tu também vai verificar isso. Um exemplo, aquele paciente que não consegue dobrar o joelho, né? 90 graus, dobra só um pouquinho. Então, tu já vê que tem uma limitação articular ali na articulação do joelho. Ou aquele paciente que não consegue fazer uma elevação, né, do braço, porque tem algum bloqueio, alguma limitação aqui no ombro. Então, tudo isso, né, na parte do diagnóstico cinesiológico funcional, tu vai poder avaliar, certo? Temos o diagnóstico psicológico, que muita gente tem. Então, diagnóstico dado pelo psicólogo pelos padrões de personalidade e de comportamentos. Então, muitos de vocês podem receber pacientes que podem ter um diagnóstico psicológico ou não. Um exemplo, aqueles pacientes que são depressivos, né? Que está em um grau tão profundo de depressão que é carente, aquele paciente que tem aquela falta de afeto, talvez por algum outro problema pessoal, que não recebeu um diagnóstico desse de depressão, digamos assim, mas na conversa tu consegue ter. Então, na massoterapia tem muito isso, principalmente nos mais idosos, não sei se vocês já perceberam, que são aqueles pacientes que ficam falando, que conversam demais, que tem que tu ver que tem aquela carência, que ele tem aquela necessidade de conversar com alguém porque é sozinho, se sente sozinho, talvez abandonado pela família, pelos amigos, ou algo do tipo. Então, a grande maioria dos pacientes que procuram a massoterapia em si podem ter ou não um problema, já um problema psicológico diagnosticado, né? Mas isso tu consegue, às vezes tu consegue saber se tem ou não. Ou aquele paciente, digamos que é, um outro exemplo, ansioso, tem muito, né? Quem que não é ansioso hoje em dia? Tem muito paciente que é ansioso. Outro exemplo de problema psicológico, muito comum.
tem. Tem. Então, assim, vários fatores, tá? Diagnóstico nutricional, né? Desequilíbrio nutricional. Temos o diagnóstico da enfermagem, que é o diagnóstico do cuidador do paciente. E temos o prognóstico. O que é o prognóstico? É como que aquele paciente vai ficar depois, certo? Então, é a previsão do curso da evolução de uma doença com ou sem tratamento, certo? Lá no diagnóstico psicológico, a gente acho que pode colocar também a pessoa que às vezes tensiona tudo porque o psicológico, né, fica nervosa. Tem pessoas que são tipo uma esponja. Às vezes não aconteceu nenhum problema com ela, mas o ambiente que ela tá, que tem, pode acontecer alguma situação de repente alguém discutindo, ou sei lá, que ela vai absorvendo isso e fica assim, ó, tenso, parece uma pedra, sabe? Pode ser no ambiente familiar, pode ser no ambiente de trabalho. Então, coisas externas acabam afetando também aquela pessoa. E muita gente é assim. Quem que não é tenso hoje em dia? Não tem. Todo mundo tem tensão, a maioria das pessoas tem ansiedade, ou nunca teve, mas acaba desenvolvendo, né? Então, a questão psicológica ela é bem ampla, assim, sabe, sobre isso. Agora, isso aqui vocês já vão saber, que é roteiro de avaliação do paciente. Mais conhecida a ficha de anamnese. Então, o que vai ter que ter nessa ficha? Então, é dividida em etapas. Primeiro tem a ficha cadastral, que vai ter que pegar o nome, né, a identificação do paciente, nome, telefone, familiar responsável, e-mail, documento de identificação. Então, eu não lembro quem foi, teve alguém que perguntou pra mim por que tem que ter o contato de um familiar. Vocês sabem por quê? Qualquer piripaque que a pessoa der, tem para que usar. Sim, exatamente. Na hora do atendimento, ele dá massa, um exemplo. Aconteceu, sei lá, o paciente se levantou rápido e desmaiou. E daí eu preciso avisar alguém que veio deixar essa pessoa aqui. Ou sei lá, caiu da maca, não sei, alguma coisa aconteceu. Precisa ter o contato de uma outra pessoa para essa pessoa ficar ciente do que está acontecendo ali. Porque imagina, vai fazer o quê daí se acontece, sei lá, Deus o livre, o paciente cai, bate a cabeça, precisa ir correndo pro hospital. Vai avisar quem? Entendeu? Tu precisa ter o contato de alguém para qualquer outra coisa. Ou, às vezes, tu pega um paciente idoso que, sei lá, tu precisa saber de alguma informação importante e ele não lembra, ele não sabe, e tem alguém que é responsável por ele, tu liga, vai ter o contato dessa pessoa aqui. Então, é muito importante ter, tá? A segunda etapa é a anamnese. Aqui diz ficha separada, mas pode ser montada numa ficha só, tá? Que vai de novo a parte da identificação. Se for fazer uma ficha separada, tem que ter o nome, a idade, o peso, o IMC, que é o índice de massa corpórea, o índice de massa corporal, o telefone, o sexo, a altura. E se é um paciente que faz algum tratamento médico, algum acompanhamento médico, tu ter ali o telefone e o nome desse médico responsável por ele, né? Aí aqui é classificado, aqui o B. Queixa principal. Gente, essa questão da anamnese aqui, principalmente quem já está atuando na área, vocês precisam ter isso na cabeça. Essas siglas que eu vou falar aqui, vocês precisam ter isso na cabeça. Que, digamos, acontece uma emergência, o computador não pegou, não tem ficha impressa, e daí tu não vai fazer uma ficha de anamnese do paciente porque tu não tem a ficha pronta. Não pode, tu tem que ter isso na cabeça. A ficha, ela existe para facilitar mais o seu trabalho. Vai ser uma coisa mais rápida, entendeu? Mas tu tem que saber isso aqui de cabeça. Aqui. Então, a queixa principal, ela trata-se do problema ou necessidade que moveu o paciente a procurar você. Devemos escrevê-la, entre aspas, exatamente como o paciente descreveu. Dor no asiático. Já ouviram o paciente falar assim, dor no asiático? Ai, no asiático tá doendo. Eu já ouvi muito falar isso. Dor no joelho. Inchaço no ombro. Então, nessa parte da queixa principal, tu vai escrever exatamente da forma que o paciente te falou. Certo? Por isso que tá ali entre aspas. Conseguiram entender? Então, qual que é a tua queixa? Qual que é o teu problema? O que te trouxe aqui? Onde é que tu tem dor? E ele vai falar e tu vai escrever ali. Tá? Tem outros pacientes que falam assim, tô com dor nas paletas. Não é paleta, você sabe que aquilo ali é escápula. Não é paleta o nome. Mas você escreve da forma que o paciente te falar.
HDA, história da doença atual. Então, tu vai saber quando que começou essa dor, o que aconteceu para ele estar com aquela dor ali, né? Ou com aquele problema. Então, isso que tu vai escrever nessa parte da ficha. Então, refere-se a todos os eventos relatados pelo paciente, agora com as palavras do terapeuta. Então, tu vai botar ali com as tuas palavras. Tá? Eu vou dar com as tuas palavras, certo? Escrevendo entre aspas S e C, segundo informações colhidas. Isso que significa essa sigla, tá? Então, todos os fatos ocorridos desde os primeiros sintomas até a medida adotada pelo paciente. A medicação, né? Se ele faz um tipo de tratamento e etc. Até o momento da chegada do terapeuta. Então, um exemplo. O paciente te fala assim, eu fui subir escada para consertar o telhado, caí, tô há 5 dias com dor, tomei tal medicação, fiz tal procedimento para melhorar a dor, não resolveu e eu vim até aqui. Então, é isso que tu vai escrever nessa ficha, certo? Nessa parte, né? Da história da doença atual. E o HPP, história patológica pregressa. Então, trata-se de todas as doenças, internações que o paciente teve no passado. Então, eu sou paciente de moto, e daí eu fraturei a tíbia, e daí eu fiquei tantos dias internado no hospital, fiz tal exame, né? Tudo tu vai coletar e vai botar ali. Tomei tal medicação, fiz tal procedimento. Então, também sobre as doenças pré-existentes no paciente, como problema de pressão alta, problemas respiratórios, e entre outros que podem ou não influenciar na doença atual. Então, vocês têm que ter tudo isso anotado nessa ficha, vocês precisam saber, certo? Que também isso vai ajudar vocês a direcionar que tipo de massagem, que tipo de procedimento vocês podem fazer ou não, tá? E o histórico familiar, que visa observar algumas doenças que geram predisposição genética para um indivíduo, ou seja, diabetes, obesidade, pressão alta, enfim. HS, que é a história social. Então, tu vai saber os hábitos sociais, a condição de vida do paciente, se ele fuma, se ele bebe, se ele pratica atividade física ou não, se ele se ele sai para se divertir ou se ele fica mais em casa, ele é mais caseiro. Porque tudo isso pode ser bobagem, mas isso influencia em muita coisa. Se ele tem algum relacionamento pessoal ou não, se ele é casado, se ele é solteiro. Claro, gente, quando você vai perguntar isso pro paciente, não é que tu quer saber se ele é solteiro, se ele é casado ou alguma coisa desse tipo. É que a pessoa que tem um relacionamento com alguém tem hábitos e agem de uma forma do que uma pessoa que não tem, não é verdade? Principalmente por questão psicológica e a questão emocional também. Então, isso vocês vão ter que perguntar. Se ele é uma pessoa que fica mais em casa, que não é de sair, que não é de falar com ninguém, que é mais retraído, mais fechado. Ou se ele é uma pessoa que adora sair, que tem várias relações com pessoas. Então, tudo isso também é importante vocês saberem sobre aquele paciente. Até mesmo para vocês entenderem sobre a questão psicológica dele. Cara, uma pessoa geralmente, não é todo mundo, mas uma pessoa que ela é mais quieta, que ela não sai, que ela não tem convívio social com ninguém, que ela vive dentro do quarto trancada, alguma coisa psicológica ela tem, pode ser que ela esteja depressiva, entendeu? Então, por isso que é importante saber disso daí. Sedentarismo, não realiza nenhuma atividade física. HGP, claro que isso aqui é voltado para a mulher, que homem não engravida, né? Então, história gestacional de parto, problemas causados na gestação, se ela teve pré-eclâmpsia, se ela teve um aborto, quanto tempo ficou no hospital, se a gravidez foi de risco. Então, tudo isso vocês também vão ter que saber, tá? Se é uma paciente mulher. E as observações gerais, que é dores, desconforto, problemas eventuais do paciente. Tudo bem? Até aí?
E a EVA, que você já conhece, que é a escala visual analógica, que consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor do paciente. Vocês já viram essa escala, né? Não sei se tu viu. Já viu, né? No treinamento. Que é aquela escala que eu vou mostrar pra vocês. 0, nada de dor. 5, meio termo. 10 é insuportável, indo pro hospital, morrendo. Então, tu vai explicar isso pro paciente para ele poder classificar, para ele saber que grau de dor ele tem. Tipo, eu tô com 4. Tá um pouco menos que meio termo ali. Eu tô com 9, não aguento de dor, tá insuportável, porque a pessoa já tá assim agitada, quer resolver aquele problema. Então, tu precisa fazer... o ideal é fazer isso em todo atendimento. E tu ir anotando, né, numa folhinha ali pra ver a evolução. Tipo, no primeiro atendimento ele tava com 8. No segundo ele já tava com 5. No terceiro ele já tava com 3. Pra ti mesmo conseguir observar que aquilo que tu tá fazendo tá resolvendo. Ou mesmo trocar a massagem, trocar a terapia, trocar o procedimento. A EVA pode ser realizada no início e no final de cada atendimento, registrando o resultado sempre na evolução. Para utilizar a EVA, o atendente deve questionar o paciente quanto ao seu grau de dor, sendo que 0 significa ausência total de dor e 10, o nível de dor máxima suportável pelo paciente. Dica importante de como você vai interrogar, porque assim, nessa parte da escala de EVA, vocês vão ter que cuidar para vocês não influenciarem o paciente na resposta. Tipo assim, vai explicar o que é o 0, o que é o 5 e o que é o 10. Mas sem influenciar ele a responder. Tipo assim, de repente ele tá com 8, com muita dor. Mas ele não tá demonstrando que tá com 8. Daí como ele fica meio que sem saber o que falar, e tu acaba respondendo por ele, e ele acaba concordando contigo. Tipo assim, não, mas eu acho que tu deve estar com uns 3. Tu não pode deixar, tu tem que esperar ele falar pra ti. Tu tem que cuidar muito pra te não influenciar ele na resposta. Então, você tem dor? Tu vai perguntar, como você classifica a sua dor? Deixa ele falar livremente. Faça observações na parte sobre o que ele falar, certo? Questione-o. Se não tiver dor, a classificação é 0. Se a dor for moderada, seu nível de dor referente é 5. Se for intensa, seu nível de dor é 10, tá? E deixa ele falar, tá bom? Isso aqui, nessa parte do questionamento, é mais se for o caso dele não entender essa escala. Já aconteceu, acho que o Guilherme até já presenciou, a gente perguntava pro paciente, ele falar que é 10, achando que 10 é tipo todo sem dor. E não é, nessa escala 10 é uma dor insuportável. Então tem que saber explicar bem isso pro paciente sem influenciar na resposta dele, certo? Aqui, a escalinha. É bom até quem tem o seu próprio gabinete para atender, né? Ou até mesmo na sua sala de atendimento, seja em qualquer lugar, ter essa figurinhazinha. Porque daí o paciente vai conseguir entender melhor e vai conseguir falar melhor para ti qual o grau de dor que ele tem. Então, procure estabelecer variações de melhora e piora na escala acima, no caso abaixo aqui, né? Tomando cuidado para não sugestionar o paciente. Então, é bem interessante ter uma escalinha assim, dessa forma. E o exame físico, a terceira etapa, né, dessa avaliação do paciente. Atitudes, comportamento adotado pelo paciente, se é típico ou atípico. Exemplo, a atitude típica analgésica. O paciente não consegue estender o membro. O paciente tem uma claudicação. O que é claudicação? Ele manca, sabe aquele paciente que anda mancando assim? Tem uma marcha, né, alterada. Então, tudo isso também vocês têm que observar. Se puder observar desde o momento que o paciente entra na tua sala. Isso é uma coisa que o Dr. Paulo faz. O paciente entra na porta, ele já começou ali a avaliação dele. Desde como está a expressão facial, que eu vou falar sobre isso também, como que ele está caminhando, como que está, se ele caminha e fica gemendo com dor. Tudo isso também é uma observação que você tem que fazer. Sinal de... não sei pronunciar essa palavra. Gores, não sei como é que se pronuncia isso. Que é aquele levantar antálgico, tá? Bem nessa imagem aqui, tu vê que esse paciente, ele tem dificuldade para levantar aqui, esse aqui embaixo.
Ah, não dá pra ver certinho. É esse aqui, tá? Como é que o Paulo faz pra botar? Não sei. Acho que é... Aqui, ó. Certo? É o que significa esse sinal de... Ai, não sei falar isso aqui. Temos também as atitudes atípicas, quando não se relaciona com o quadro da doença. Não tem nada a ver. Um exemplo. Deixa eu ver um exemplo bem simples disso. Oi? É Govers, né? Govers. Govers, não sei como é que se pronuncia isso aí. Deixa eu ver um exemplo aqui de uma atitude atípica, né? Que não se relaciona com o quadro da doença, não tem nada a ver. Vou pensar. Exatamente. Tipo, um paciente tem hernia de disco na lombar e está reclamando de dor no braço. Não tem nenhuma ligação ali. Agora, se ele fosse reclamar de dor nas pernas, aí tem. Pode ser aquela questão que o Dr. Pablo disse, de uma hernia de disco, está pressionando o nervo ciático, está correndo para a perna, enfim. Mas não necessariamente. Oi? Daí sim, se fosse no caso da cervical, sim, tá? Mas a questão da uma dor na lombar, ter dor no braço, não tem ligação nenhuma. Não tem. Já tô gravando aqui já. Aqui ai, meu Deus. Das faces, né? A expressão fisionômica. É quando o paciente está com dor, ele não vai estar... Depende. Eu já vi paciente que está com muita dor e está rindo de dor. É engraçado, mas existe. Mas a maioria das pessoas que estão com dor, elas não vão estar assim, que coisa boa, tá doendo. Não, né? Vai estar cabisbaixa, ela vai estar com uma expressão de triste, de dor, né? Então, tudo isso vocês também têm que observar. A expressão, a alteração psíquica ou físicas do paciente, tá? Inspeção é a observação visual do paciente de todo o corpo. Anterior, posterior ou de uma parte do corpo. Observamos presença de edemas, se tem alguma assimetria, se tem alterações na coloração da pele, tá? Alguma mancha, alguma bolha, algum ferimento. Então, na inspeção, vocês vão verificar tudo isso. Cicatriz, se tem isso, hematomas. Então, tudo isso você tem que saber antes de começar a fazer qualquer coisa no paciente, na avaliação. Geralmente, quando é o primeiro atendimento, os meus primeiros atendimentos, quando os pacientes de março vêm fazer massagem comigo, é um pouco mais demorado, porque pelo menos uns 15 minutos eu tiro para fazer essa ficha. Pode ser que demore mais, tudo vai depender da quantidade de problema que aquele paciente tem, né? Mas depois, gente, nos próximos atendimentos, você só vai olhar a ficha ali só para dar uma recapitulada no que aquele paciente tem. Não vai precisar todos os atendimentos tu fazer essa ficha de anamnese. Já vai ter feito. Não precisa fazer de novo. Certo? Palpação. Avaliamos a densidade do tecido, consistência, por exemplo, se tem nódulos musculares, se tem contratura ali, se tem, né, algum volume anormal como íngua. Eu já vi paciente que veio... acho que é íngua também, né? Com uma bola aqui, assim, no pescoço. Sabe? Ou até mesmo... Oi? Acho que se chama de bócio. Acho que o nome é bócio. Bócio. É. É uma língua. É uma língua, é exatamente isso que eu tô falando. Ou adenopatia, também tá escrito aqui adenopatia. Então, tu tem que saber diferenciar, tu tem que saber, tipo assim, tem paciente que tem aquela gordura, como é que é o seu Raul tinha? Lipoma? Acho que é lipoma, que é uma gordura, um nódulo, tipo, ele tinha que... aconteceu uma vez um estagiário que foi atender ele pela primeira vez e achou que aquilo ali era uma contratura e dele apertar. Só que ele não sentia dor. Ele não sentia dor nenhuma, mas, gente, uma bola gigante e ele achou que era uma contratura. Então, assim, por isso você tem que procurar saber. Daí o seu Raul mesmo disse pra ele, não, eu tenho isso desde novo, uma bola de gordura, não sei o que, não dói e tudo mais. Só que eu falei pra ele, não aperta, isso não é contratura. Então, é claro, acho que era o segundo dia, talvez, de estágio dele. Então, por isso que o estágio é importante, que vocês vão aprendendo na prática como é que funcionam as coisas. Então, você na palpação também vai verificar se tem presença de dor
ou não. Tem pacientes que tem alguma disfunção ali no tecido, alguma coisa ali do tipo, que ele não tem dor. Ele vai ter dor se tu aperta. Igual contraturas, tem muitas contraturas que são assim também. Que tem aquelas contraturas mais agudas ali, né? Que, tipo, o paciente tá com dor aqui, né? E tu não precisa apertar porque ele tá doendo. E, tipo, tem casos que tu vai fazendo a massagem, vai achando contraturas, né? Trigger points, ou enfim, que só vai doer quando fazer a palpação, quando tu apertar ali em cima. Então, tudo depende, cada paciente. Igual como o doutor Paulo falou da hernia de disco. Tem pacientes que têm hernia de disco que não tem dor nenhuma. E tem outros pacientes que têm hérnia que tem bastante dor. Então, tudo isso na palpação tu precisa saber, tu precisa sentir o tecido, tu precisa... não é só, gente, como é que eu vou explicar? Não é só... tu não pode ser um robô mecânico, automático. Ai, que tem contratura, vou apertar. Não. Porque tem coisas, gente, que tu precisa... com o tempo, conforme tu vai atendendo esse paciente, tu vai conhecendo o corpo dele. Certo? Vai descobrindo aonde ele tem dor, aonde ele sempre tem contratura. O Guilherme, que me atende com massoterapia, já sabe os pontos certos de contratura que eu tenho. Por quê? Faz tempo que ele me atende. Entendeu? Então, tudo isso na palpação, vocês vão sentindo. Aquela primeira tópica que eu falei antes do sentir. Né? Não só fazer ali, tem um protocolo ali e fazer no automático. Tem que saber, tá? Percussão. Avaliação da presença de dor na percussão e avaliação da densidade e do som do tecido. Não sei se vocês que já praticam, né, a massagem já perceberam que, digamos, a falando de deslizamento no músculo, parece que dá um barulhinho, assim, dá um sonzinho meio... Geralmente quando tem contratura acontece isso. Como é que eu vou explicar? Como se tivesse bolhas que vão estourando assim quando tu vai passando, deslizando no dedo. Já sentiu isso aí? Já, né? Isso na percussão que vocês vão saber, tá? Pra você tipo, conhecerem como é que tá aquele tecido, a densidade dele, o que tem ali, certo? Então, temos também alguns testes específicos, como os testes de mobilidade e os testes de ADM, que é amplitude de movimento. Um exemplo. O paciente chega lá no teu gabinete ali. Eu tô com dor no ombro. Aí tu vai fazer um teste. Eu não consigo fazer esse movimento de levantar o braço. Beleza, tu vai pedir pra ele sentar, ou em pé mesmo. Vai pedir pra ele fazer dos dois lados. Tu vai comparar. Aí tu vai ver, esse aqui vai mais, esse já não vai tanto. Fez isso aqui, tá assim, né? Aí tu vai lá e palpa aquela região. Tu vai ver que vai estar mais tensa. Tu vai ver que tem mais contratura. Então, quando tu trabalhar bem naquela região ali, no final do atendimento, tu pede pra ele repetir de novo. Já vai ter uma melhora. Claro, se tu, né, fizer certinho, bem feitinho, tu vai ver que já vai ter uma diferença ali. Por quê? O que tava naquele momento causando esse bloqueio? Né? Era porque tava tenso, ele tava com dor, não conseguia forçar. Depois que tu trabalhou ali aquela região, que tu liberou aquela musculatura, que tu fez ali uma terapia, uma terapêutica, fez uma liberação, de repente misturou as duas coisas, isso vai fazer com que aquela musculatura ela relaxe mais, aquela tensão saia e ele consiga fazer melhor o movimento, tá? Então tem esses testes específicos que vocês podem fazer antes de começar o atendimento. E tem também a quarta parte, que é a parte dos exames complementares, que pode acontecer de um paciente levar para você ver. Isso aqui é mais para questão do especialista ali, do médico, do físio, né? Mas tipo, a gente que somos físios, né? Vamos nos formar em fisioterapia e também atuar com massagem, pode acontecer que o paciente leve isso pra gente dar uma olhada, tá? Então temos imaginologia, que é o diagnóstico e exploração funcional de métodos através da imagem. Temos ali o raio-x, tem a ressonância, né, que é com imagem, a ecografia, que é com imagem. Tem a radiação ionizante, que é a tomografia computadorizada, ossos ótimos, tecidos moles fracos, raio-x, que são ossos, densitometria óssea e a osteoporose, tá? Tudo isso entra na parte de radiação ionizante. Temos a ecografia, que vai ver tecidos moles,
tá? Então, aquele paciente que tem uma bursite, que tem ali uma tendinite, que é a parte de tecido, o exame que vai diagnosticar isso daí é a ecografia, tá? Ou a ressonância magnética. Medicina nuclear, através de isótopos radioativos, antilografia, que são os marcadores. Temos a ventilação no pulmão, tumores, infecções, percussões, passagem de sangue, enfim. Isso aqui é mais para vocês saberem quais são os tipos de exames, tá? Porque vocês não podem pedir isso aqui. Os massoterapeutas só. Físio, alguns exames dá para pedir sim. Exames eletrofisiológicos, que determinam o grau da função elétrica dentro do tecido, exemplo, cérebro, nervos, músculos. Exames laboratoriais, que sangue, células do sangue, imunologia, infecções. Exemplo, hemograma, cultura, urinálise e coprocultura. Questão agora do posicionamento. Na prática eu vou mostrar para vocês isso, mas vou falar agora já antecipando por aqui. Meu povo. Deixa eu ver se dá para mandar aqui. Preparação do paciente. Peça ao paciente para despir-se, a fim de que a parte se tratada esteja adequadamente descoberta. Lembre-se que algumas manipulações, para serem eficazes, devem estender-se até os linfonodos que ficam nos espaços proximais, tá? Lembra da drenagem linfática, para quem já fez a drenagem linfática? Então, as posições mais comuns para tratamento por massagem temos 3. Paciente decúbito dorsal, deitado com as costas na maca, barriga para cima. Paciente decúbito ventral, barriga para baixo. E paciente decúbito lateral. Esses decúbitos vocês precisam saber de cabeça. Óbvio que paciente deita decúbito dorsal aí, ele vai ficar te olhando o que é isso. Mas na ficha, o mais correto é você escrever da maneira certa, que é essa maneira que tá aqui. Decúbito dorsal. Realizei massagem terapêutica no paciente, posicionei ele em decúbito ventral, que é de barriga para baixo, para fazer a terapêutica no dorso. Então, vocês precisam especificar e saber o que é isso, tá? Então, aqui tem a imagem, decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral. Isso aqui na prática, vamos passar ali, assim que eu acabar essa parte, tá? Acho que sumiu um slide daqui. Tá, aqui, vou pular para essa parte aqui. Paciente decúbito dorsal. O paciente está coberto para tratamento do membro superior. Uma pequena toalha enrolada, colocada sobre o pescoço. Pode ser toalha, pode ser travesseiro, do que tu tiver ali, tá? Permite um fácil acesso às regiões do ombro e pescoço, sendo preferível a um travesseiro grande. Observe que o membro superior pode ser tratado com o paciente em diversas posições. Paciente decúbito ventral. O paciente está coberto e posicionado para massagem nas costas. Pode ser usado vários métodos para o apoio do paciente nessa posição. Travesseiro deve ser colocado sobre a região da canela ou aqueles rolinhos, sabe? Aqueles rolinhos que a gente tem ali, em ambas as pernas. Isso permitirá uma leve flexão do joelho. Deve ser colocado um travesseiro sobre o abdômen, de modo que a borda inferior do travesseiro esteja alinhada com as espinhas ilíacas anterosuperiores. Para quem não sabe o que é espinha ilíaca anterosuperior, é isso assim aqui. Geralmente não botamos, tá? Eu já atendi grávidas que estavam no início da gravidez ali, que ainda conseguiram deitar de barriga para baixo, que eu posicionei um travesseiro. Inclusive, até foi feito isso comigo mesmo, que dá um pouco mais de conforto. Ou, assim, se o paciente não tem nenhum problema nessa região e consegue ficar deitado de barriga para baixo, numa maca normal, sem ter nada embaixo, deixa assim. Só o rolinho no pé, que é obrigatório ter, ali na parte da canela, tá? Paciente decúbito ventral ainda. Os ombros podem ficar apoiados por um travesseiro, igual como tá ali. Consigo botar aqui, ó. Por um travesseiro. Enrolados, posicionadas em ângulo reto com as clavículas. Geralmente eu posiciono o paciente dessa forma quando é uma paciente mulher que tem ou as mamas muito grandes ou quem tem prótese, porque incomoda, dependendo da mulher, deitar de barriga para baixo assim numa superfície mais dura. Aí bota o travesseiro ali para ficar mais confortável. O paciente pode repousar a cabeça no orifício próprio da mesa ou com uma toalha dobrada. Então, geralmente as macas já tem, né, uma parte que encaixa ali o rosto,
Mas se tu for fazer uma massagem, vai adaptar em algum lugar, faz um rolinho, uma toalha e põe na testa. Ele posiciona ali pra conseguir respirar, né? Que o correto é tu não fazer massagem no paciente, a não ser que tu vai fazer uma adaptação, porque ele não consegue fazer de outra forma. Não tem, na verdade tem no início, uma imagem, sabe aquele paciente que vai massagem assim? Imagina, 1 hora com a cabeça assim, ou 30 minutos com a cabeça assim, fica desconfortável. Aí tu libera uma parte e a outra fica dentro porque tá com o pescoço virado. Então, o mais correto é ele ficar com a cabeça reta, né? Encaixada ali no orifício que tem na própria maca. O paciente está coberto e posicionado para o tratamento do aspecto posterior do membro inferior. Aqui. O método de apoio do paciente é similar ao mostrado no item AR ali. Mas o tipo de cobertura usado permite que o membro inferior fique completamente exposto. Então, se tu vai fazer uma massagem nas pernas, tu não vai cobrir essa região aqui. Vai deixar ela exposta e vai cobrir essa região aqui de cima. Se tu vai fazer uma massagem no membro superior, tu vai cobrir o membro inferior e massagear essa região aqui. Se vocês já sabem. Terminei a parte de... Então, vamos fazer ele na prática. Indicação, tá? Isso aqui não é importante.